Olá pessoal, aqui é o Felipe e na aula de hoje estaremos falando sobre a formação dos Estados modernos, um período histórico que aconteceu por volta do século XV. É importante que nós saibamos que a formação dos Estados modernos é um período histórico que sucede ao feudalismo. E como visto nas aulas anteriores, o feudalismo era marcado pela existência de grandes feudos e dos senhores feudais. E isso representava uma descentralização do poder, já que cada feudo possuía sua particularidade. No entanto, levando em consideração o desenvolvimento do comércio e das relações comerciais entre diversos feudos e países, foi-se necessária essa mudança de poder descentralizado para um poder centralizado em uma monarquia, justamente visando essa padronização para que existisse uma melhor relação comercial e interação entre outras monarquias e outros reinos. Então, se no período do feudalismo existia essa força diluída entre os feudos e não existia esse núcleo, no período da formação dos Estados modernos, essa força passa a ser unificada, já que os feudos passaram a ser unificados na monarquia. Então, o poder do rei se aplicava a todo o território, que nesse período também passou a ser delimitado. Não somente o território, mas também o sistema financeiro e monetário de cada reino passou a ser delimitado de forma única e padronizada. As leis de cada reino também passaram a ser delimitadas para que existisse essa padronização de cada reino. E, consequentemente, com essa integração, havia uma melhor organização. E cada reino mais bem organizado poderia se inserir nesse mercado, nessas trocas comerciais, de forma mais bem adaptada. Então, essa administração conjunta fez com que as peculiaridades do feudalismo fossem substituídas por um reino mais integrado, com as suas características mais evidentes, sem tantas disparidades entre cada feudo, controlado por algum senhor feudal. Esse período de transição para essa formação desses estados modernos fica muito evidente em 4 grandes reinos: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Esses 4 grandes reinos têm uma grande evidência de como foi esse período de transição do feudalismo para uma monarquia unificada e bem instituída. Os 4 grandes reinos possuem algo em comum. Essa organização teve como principal ponto de partida o fim de grandes guerras em que esses reinos estavam inseridos. Portugal e Espanha têm em comum a Guerra da Reconquista, que foi uma guerra onde existiu a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. E, pelas consequências dessa guerra e influências que existiram na Península Ibérica, onde esses 2 reinos de Portugal e Espanha se localizavam, foi o momento em que eles passaram a se organizar de acordo com as características que foram mencionadas anteriormente, de forma bem integrada, com uma administração mais bem controlada de todo o território. Quanto França e Inglaterra, 2 grandes pontos de partida foram o fim da Guerra de 100 Anos entre França e Inglaterra, e, no caso da Inglaterra também, o fim da Guerra das 2 Rosas, que foi uma guerra onde havia essa disputa pelo poder interno pelo reino da Inglaterra. No mais, pessoal, acredito que na aula de hoje nós temos que entender que a formação dos Estados modernos é muito marcada por essa unificação de poder, por uma monarquia instituída e que controla todo o território, sem tantas diferenças entre os seus sistemas feudais como no sistema anterior. Então, é isso. Agradeço pela aula e até a próxima.